O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Olá, o CREA, juntamente com a Associação de Engenheiros da região de Itapetininga, estão promovendo uma série de palestras e eu me chamo Marcelo Terra e eu vou falar sobre concreto. Nós vamos falar uma série de palestras, desde o assunto básico do concreto até a parte avançada. Hoje eu vou falar da composição do concreto. É um curso rápido e basicamente eu vou dar uma explanação geral sobre o mercado de concreto e o que é o concreto. Bom, primeira pergunta, o que é o concreto? A gente pode considerar, pessoal, que concreto é uma mistura entre cimento, brita, areia e água, e hoje a gente não pode deixar de lado os aditivos, né? Em alguns casos, algumas adições também, né? A gente acha que o concreto muitas vezes é muito simples, e realmente é um material simples, só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala em produção de concreto, em escala industrial, isso se torna uma ciência muito complicada. Então, é um estudo de materiais, o concreto a gente fala que é um compósito, né? São vários materiais juntos e trabalhando, e cada um tem umas características, e a gente precisa atingir um objetivo em questão de resistência, de rheologia do concreto. Então, é um material estudado, fantástico, e a utilização dele é em larga escala, né? Um outro questionamento que eu posso fazer, e a gente precisa saber a resposta, porque a gente ouve falar em concreto, em problemas do concreto, o que eu preciso fazer para resolver. Então, a primeira pergunta, a segunda pergunta, o que é o concreto? A segunda pergunta, o que é um concreto? Como se faz um bom concreto? E como se faz um mau concreto? Quais são os componentes de um bom concreto e de um mau concreto, que podemos dizer? Na realidade, os componentes são os mesmos. Continua sendo o cimento, a areia, a pedra e os aditivos, né? E a questão de ter um concreto bom, um concreto mau, muitas vezes não está na matéria-prima, mas sim a composição entre elas. Qual é a proporção que eu vou utilizar de cimento, qual a proporção que eu vou utilizar de água na minha mistura, qual a proporção que eu vou utilizar de areia. Então, essa proporção muitas vezes é muito mais importante. De qualquer forma, eu posso ter um bom concreto com uma matéria-prima não de tão boa qualidade, e eu posso ter um mau concreto com as melhores matérias-primas que eu possa ter. Então, o que vai fazer a diferença é a composição deles, a formulação desse concreto, que a gente conhece como traço, né? Então, a formulação é o mais importante no caso. Nós, como tecnologistas do concreto, muitas vezes, se nós conhecermos as características dos agregados, do cimento, das matérias-primas que vão compor o concreto, a gente consegue fazer um bom concreto. Mas se a gente não conhece, se tiver muita variação, aí a gente começa a ter complicação e a gente pode ter um mau concreto. O que a gente precisa, né, quando a gente vai fazer uma obra, o que a gente precisa pedir para esse concreto?
Então, quando vem uma requisição para eu fazer a formulação do concreto, tem alguns pré-requisitos. Então, basicamente, os pré-requisitos que a gente precisa é a resistência, né, do concreto, a resistência à compressão axial. A gente precisa saber, que é medida em MPa, qual o diâmetro máximo de segregado que eu vou utilizar no meu concreto. Qual a importância disso? A importância é que esse concreto vai ser colocado dentro de uma forma. Então, eu tenho armadura na forma. Então, é de extrema importância a gente saber qual o diâmetro máximo da minha partícula do concreto, que vai compor esse concreto, para eu poder fazer esse concreto adensar dentro da forma e passar pela armadura. Então, é fundamental a importância isso, né? Nós, como os engenheiros, precisamos saber esse detalhe antes de pedir o concreto, né? Então, um outro fator é a reologia do concreto, ou a trabalhabilidade do concreto. A gente conhece mais por slump ou flow, que é o abatimento do tronco de cone. Então, existe um ensaio padronizado, normalizado. Então, nós vamos precisar saber pedir para o tecnologista desenvolver uma formulação com uma determinada reologia do concreto. Qual a importância disso? A importância é que ele consiga adensar. Então, essa reologia que a gente chama é qual o comportamento reológico dele, né? A fluidez desse concreto que eu vou colocar na minha forma e eu vou precisar adensar. Eu vou precisar adensar muito, usar muita vibração mecânica, por exemplo, através dos vibradores para adensar esse concreto, ou não? Eu vou ter esse equipamento na obra ou não? Eu tenho, mas tenho pouco. Então, esse estudo precisa ser feito e a hora que for pedir o concreto, a gente precisa pedir um concreto com uma reologia adequada ou um abatimento do tronco de cone adequado para eu jogar dentro da minha forma, dentro de uma laje ou de um piso, para executar o piso. Um paradigma que a gente precisa quebrar muitas vezes é falar que, eu já escutei muita gente falando que o slump, se eu alterar o slump, se eu pedir com slump maior, a resistência vai ser mais baixa. E isso é um grande erro. Então, a gente consegue hoje fazer concreto alto-adensável, que é flow, que a gente mede de abertura, né? De 800 milímetros de abertura do concreto, ele se adensa sozinho com grandes resistências, 100 megapascal de resistência. O que é um pouco confuso é que quando chega na obra a gente determina pede um determinado slump, 100 milímetros, por exemplo, a partir do momento que chegou na obra é feito o ensaio, deu 100 milímetros, é isso que está a característica, eu não posso aumentar esse slump na obra. Se eu aumentar, realmente a resistência vai cair. Mas quando eu peço para uma concreteira, uma central de concreto, esse concreto, eu já tenho que pedir no abatimento correto que eu quero. Se eu alterar isso, realmente a resistência vai cair. Mas eu posso produzir concreto com qualquer fluidez, qualquer slump, qualquer abatimento, e ele vai ter a resistência adequada, né? Um outro fator que a gente pode pedir é a resistência à tração na flexão. Então, isso a gente utiliza mais para piso, né? Então, é o ensaio de tração na flexão, então posso determinar. E um outro fator também que eu posso pedir do concreto seria o módulo de elasticidade, que é importantíssimo para os calculistas, né? Ele atendeu o módulo de elasticidade da obra. Quando eu vou fazer uma viga, um pilar. Então, basicamente, são essas características que eu vou pedir para a minha tecnologia do concreto. Qual a grande vantagem de a gente utilizar o concreto? Será que existem outros materiais que possam substituir o concreto? Bom, o concreto que a gente conhece hoje em dia, a grande vantagem é que ele é moldável. Então, ele pode estar dentro de um pilar, de uma viga, de um piso. Então, eu posso colocar dentro de qualquer forma. Hoje, a gente tem revestimentos de parede, muitas vezes, feito dentro de uma forma com um design diferente. Então, ele é extremamente moldável, o concreto. Outra grande vantagem do concreto é a excelente resistência do concreto e durabilidade do concreto. Então, hoje, dependendo do tipo de obra, por exemplo, vamos fazer um reservatório de água, por exemplo, ou uma hidrelétrica, quantos anos tem que durar essa hidrelétrica, né? Ou um túnel, vamos fazer uma obra para o metrô. Então, esse metrô foi projetado para 150 anos.
O concreto que eu tenho que ir lá não pode durar 20 anos e começar a ter problema. Então, eu tenho que projetar um concreto que dure 150 anos sem dar problema, que a durabilidade dele aguente a vida útil da estrutura. Então, isso é super importante e isso é possível. Então, é possível a gente fazer essa dosagem do concreto, estimando a vida útil da minha obra, do meu viaduto, do meu túnel, da minha hidrelétrica. Então, é possível a gente fazer isso. Isso é uma grande vantagem do concreto. Uma outra excepcional é a matéria-prima abundante, né? A gente tem concreto, que é possível a gente produzir concreto no mundo todo. Então, em todo o mundo, a gente tem jazidas de calcário, que é a base da fabricação do cimento, e a gente tem brita, areia, em todo o mundo, né? Então, a matéria-prima abundante por todo o planeta nosso, né? Isso é uma grande vantagem. Uma outra é o custo baixíssimo. Se a gente comparar com outras tecnologias que faz a função do concreto, o concreto é muito barato. Tá? Então, se a gente equiparar 1 quilo de concreto e comparar com 1 quilo de água, 1 quilo de concreto basicamente custa 10 centavos e 1 litro de água vai custar 1,50. Então, ele é muito mais barato que a água, o concreto. E questão de massa, né? Então, isso é uma grande vantagem. Existem estudos hoje e existem produtos que vêm substituindo o concreto, mas ainda é muito caro. Então, economicamente, tecnicamente, ele é muito viável, só economicamente não. Justamente por causa do preço que não consegue competir com o concreto ainda, né? Mas existem estudos, existem produtos já disponíveis no mercado e na questão do futuro isso talvez seja substituído, mas a muito, muito longo prazo ainda, tá? A partir do momento que esse concreto está endurecido, né? Então ele pode ter resistência à abrasão. Então, quando a gente utiliza concreto em áreas que tem tráfego pesado de carro, a gente tem que pensar na abrasão. Pode ser estético também, a gente pode utilizar um concreto lapidado, por exemplo, dentro de um shopping, dentro de uma loja, e ele tem que ser resistente ao risco. Então, as pessoas entram com sapato, entram com salto alto, as mulheres. Então, você tem um peso concentrado ali. Então, ele tem que ser resistente ao risco também. Então, todas essas características, nós, como tecnologistas, se for prevista antes, a gente consegue prever e resolver esses problemas do concreto, né? Então, a estética hoje é muito utilizada. Então, são concretos arquitetônicos, né, coloridos, com determinados tipos de brita. Então, toda essa gama é muito versátil, né? Então, a gente consegue atender. Uma curiosidade que a gente tem no concreto, se a gente muitas vezes não para pensar, porque é um produto muito simples, que todo mundo faz, na esquina lá o pedreiro está fazendo, e só que a gente não tem a ideia da vultosidade que é o concreto no mundo. Para vocês terem ideia, o concreto é o segundo produto mais produzido em volume no mundo, só perde para a água, né? Então, é muito mais que o combustível, que tem uma relevância tremenda, né? Então, em questão de volume, o concreto é o segundo produto mais produzido no mundo. Só para vocês terem ideia, basicamente, por habitante por ano é produzido 21 toneladas de água no mundo, né? É industrializado, não é produzida água, é industrializada. E o concreto é na faixa de 3,4 toneladas por habitante por ano. Então, são números gigantescos, né? Vamos falar da composição do concreto. Então, basicamente, a matéria-prima básica do concreto, uma das principais, é o cimento. O cimento, a gente pode considerar que é um dos mais importantes. Ele não leva uma quantidade muito grande na composição, é uma quantidade pequena, relativamente pequena, comparado com os agregados, mas é de suma importância, é caro, não é barato, é o componente mais caro do concreto, é o cimento. E o cimento, ele é produzido. Muita gente acha que o cimento, fala, as fábricas de cimento são milionárias porque pega o cimento lá da natureza e empacota e vende. Na verdade, existe um processo de produção do cimento, né? Eu vou falar basicamente aqui,
Ele é formado por calcário, argila, minério de ferro, então, e a gipsita, né, que é a cal, né? Então, basicamente, o básico do concreto é formado com esses componentes, e depois no Brasil nós temos as adições nesse cimento, né? Então, como eu havia comentado, a fábrica de cimento ela tem a jazida de calcário, muitas vezes a fábrica está junto da jazida de calcário, porque o volume é muito grande, então o transporte, se fosse transportar para uma área longe, fica muito difícil, fica muito caro, então normalmente as fábricas de cimento já são instaladas do lado da jazida, onde vai ser extraída o calcário para produzir o cimento. Então esse calcário é extraído, é moído, é processado, é transformado em um pó muito fino e ele é misturado com uma parte de argila e minério de ferro. Aí esses componentes são mesclados e aí ele vai para um forno. Esse forno ele trabalha na faixa de 1450 graus, basicamente, em torno disso. É um forno rotativo, que pode ter até 100 metros de comprimento. Então você joga esse pó dessa mistura de calcário, argila e minério de ferro e ele entra nesse forno, é aquecido a 1400, ele é fundido e do outro lado ele acaba saindo o clinker, tá? Então o clinker é o cimento puro que a gente pode dizer, tá? Então esse material clinker que é a base de todos os cimentos que a gente conhece. Mas ainda esse clinker ele não é possível utilizar o clinker, tá? Porque se a gente moer esse material que é moído dentro da fábrica e utilizar o clinker, hidratando esse clinker com a água, nós vamos ter um PEG instantâneo. Então, não é possível trabalhar com esse clinker, né? Então, é adicionado o gesso, que a gente sabe, né? É uma porcentagem de gesso, e aí esse gesso ajuda a ganhar tempo para poder a gente trabalhar. E a gente tem o CP1, basicamente, que no Brasil a gente não tem esse cimento, e aí depois é adicionado outros componentes para a gente ter o cimento que a gente acaba tendo no mercado brasileiro. Só para vocês terem ideia, para se fazer uma tonelada de cimento, né, do CP1, que é um cimento puro, né, a gente tem mais ou menos um balanço de matéria-prima de 1.250 quilos de calcário, argila, e entre calcário e argila, tem alguns corretivos, né? Uns 300 quilos de bauxita, hematita, quartzo, então tem outros componentes e alguns outros corretivos químicos também, na faixa de 14 quilos. Então, basicamente, a gente tem 1.550, 1.560 quilos de material, esse material é queimado, né? Então é fundido, e aí a gente resulta mais ou menos de 960 quilos de clinker. Aí misturado com os 40 quilos de gesso, a gente tem uma tonelada de cimento. Hoje, a gente tem um grande problema, essa produção do cimento. Para vocês terem ideia, a produção do cimento no mundo, né, e cimento e concreto, né, que a gente tem todo o transporte envolvido, então todo o ciclo da produção do concreto hoje é responsável de 7 a 8% da emissão de CO2 no mundo. Então, esses são números gigantescos, grandes, e cada vez mais a gente está tentando, todo mundo está tentando diminuir o impacto ambiental. Então, eu enxergo hoje como tecnologista do concreto que sou, grande importância da gente mudar essas formulações, ter formulações mais eficientes na produção do concreto, justamente para diminuir esse impacto ambiental. Então, se a gente está falando de uma redução na formulação em questão de 5 a 10% no consumo de cimento, por outros materiais, a gente tem um impacto gigantesco na emissão de CO2. Então, a importância da tecnologia do concreto, ter concretos mais eficientes, dosados racionalmente, é extremamente importante. Uma que o custo, redução de custo, outra eficiência da engenharia, isso é engenharia, é usar a matemática, a física, a química para a gente obter produtos mais eficientes. Eu acho que esse, para mim, é o grande papel da engenharia, o engenheiro tem que focar nisso. E
a menor impacto ambiental. Então, é uma importância muito grande a gente estar alinhado com tudo isso. Bom, como eu falei para vocês, dando continuidade, depois da produção do clinker, é misturado com gesso e a gente tem o cimento puro. No Brasil, a gente tem vários tipos de cimento. São as fábricas de cimento, elas já fazem essas misturas, né? Então, a gente tem no Brasil, basicamente, o CPF, né? Que a classificação F vem de filler calcário. Então, é adicionado filler calcário na proporção que determina a norma. Um outro cimento que a gente tem com a denominação E, o E vem de escória, são escórias de alto forno. Então, também tem uma porcentagem que é adicionada. Temos o CP3, que também é com escória, só que a gente tem uma porcentagem maior de escória adicionada no concreto. Temos também o cimento Portland, né, tipo Z, CP2Z, né, que é pozolana, e o 4 também, né? Então, são pozolanas adicionadas. Vocês podem perguntar, Marcelo, qual que é o melhor cimento? Pessoal, não existe melhor cimento. Existe o cimento mais adequado para aquela aplicação que eu vou colocar. Então, por exemplo, eu tenho um local que eu tenho um ataque por sulfetos, né? Eu tenho região que eu tenho esgoto, principalmente, e aí eu preciso um concreto que tenha resistência a sulfatos. E aí sim eu vou selecionar um cimento, que no caso seria o CP3, mais adequado para aguentar o ataque desse contaminante. Então, como eu falei para vocês, não existe um melhor cimento. Existe aquele cimento mais adequado para aquela aplicação. Existem graus de agressividade ambiental, né, que o calculista da estrutura ele vai saber. Então, na onde está sendo aplicado esse concreto, qual é o grau de agressividade que o concreto precisa atender. E aí nós, tecnologistas, vamos determinar qual o melhor cimento a ser adicionado no concreto. Isso fora do Brasil é um pouco diferente. Basicamente, fora do Brasil, essas edições são feitas pelas centrais de concreto. Então, quando o cliente pede, eles compram basicamente cimento puro. E quando o cliente pede um concreto, ele já vai informar o grau de agressividade, onde vai ser colocado, e aí o tecnologista que vai informar que tipo de adição vai ser colocado no concreto. Bom, essas adições, vocês podem estar pensando, pô, coloca um escória de alto forno, pozolana, isso não é rejeito da indústria? Sim, são rejeitos que a gente consegue melhorar muito a característica do concreto. Então, a escória, as pozolanas, o filler, então são produtos, são adições que são adicionados no cimento e faz parte da composição do concreto, que a gente consegue ter um plus a mais na característica do concreto, né? Então, a gente está ajudando de tudo quanto é forma, né? Nós estamos eliminando esse rejeito da indústria, por exemplo, na indústria siderúrgica, que vem a escória, né? É um produto que não tem como jogar no meio ambiente, isso é muito prejudicial, e no concreto ele veio para a gente ter um ganho muito grande na característica do concreto. Isso acontece também com as pozolanas, né? Ou fly ash, que são a indústria, por exemplo, a termoelétrica, ela gera muita poluição, né? E esse resíduo é utilizado, captado e é utilizado para poder ser adicionado no cimento nosso, né? No Brasil, né? E aí ele muda o comportamento do concreto e a gente tem vários ganhos com isso, né? Existe um material, uma adição também que é a sílica ativa, que é um componente que é extremamente fino, né? Que também é um resíduo de uma indústria. E adicionado ao concreto a gente ganha excelentes características mecânicas, físicas do concreto. A gente baixa extremamente a porosidade do concreto. Então, concretos de alto desempenho, que a gente fala, que são concretos acima de 80, 70, 80 MPa, até Ultra High Performance Concrete, que são concretos acima de 150 megapascal. A gente adiciona esses componentes para poder alcançar essa resistência, porque sem eles a gente não conseguiria, né? Então, a adição vem aí para ajudar muito a melhorar a qualidade do concreto.
Os agregados, pessoal. Então, nós temos dois tipos de agregados do concreto. Temos os agregados graúdos e miúdos, né? Então, os agregados graúdos são granometrias acima de 4,5, né? Então, a gente tem aí o mais conhecido 9,5 milímetros, 12,5 milímetros, que a gente chama de pedrisco no Brasil, e 19, 25 milímetros também, que é a Brita 1 e a Brita 2, consecutivamente, né? Que a gente conhece, é conhecido no Brasil. Os tipos de agregados, eles são naturais, que são as areias, ou seixo rolado, que é seixo rolado são aquelas pedras, né? Antigamente tinha muito, que vem do rio, né? Então, aqui de lá é um seixo e ele é utilizado como agregado graúdo. Tem certas regiões do país que não tem britagem, e aí é extraído do rio esse seixo e é feito concreto com esse seixo, tá? Então, esses são os agregados naturais. E tem os britados, né? Que são as rochas que são britadas e classificadas e vendidas no mercado, né? Nós temos também algumas escórias que eles funcionam como areia também, né? E também temos os reciclados. Então existe existe uma norma para utilizar isso, né? E existem muitas pesquisas que o reciclado a gente utilizava ele como baixa qualidade e muitas vezes eu já li algumas pesquisas, até participei de uma pesquisa que é possível a gente utilizar o próprio cimento que está aderido nesse agregado reciclado. Existe muito cimento ali que não está hidratado ainda, não foi hidratado, e a gente consegue potencializar isso, e o desempenho é fantástico desses materiais reciclados e que a gente utiliza ainda o cimento que está lá, que não foi hidratado ainda. A gente tem um ganho ainda em resistência, em diminuição da porosidade, utilizando esses materiais, né? Os materiais, a indústria de mineração é gigante em todo o mundo, né? Para vocês terem ideia de volume, então, no volume do concreto, os agregados entre brita e areia faz parte da composição de 60% a 80% do volume de concreto são compostos por areia e britas, né? Então, a gente vê aí a escala gigantesca que é esse mercado da mineração para construção civil, né? Os tipos de rocha importam muito na composição do concreto, tá? Existem pessoas que muitas vezes me ligam e fazem o questionamento: eu não quero que utilize calcário na minha formulação, porque calcário não tem resistência. Eu quero que utilize o granito, porque tem melhor qualidade, é mais resistente. Então, isso basicamente é um mito, pessoal. Então, hoje, as rochas que a gente tem no Brasil, né, basicamente é granito, gnais, calcários, e basalto, diabase. Isso daí, essas rochas, né, faz parte de quase 100% da composição de todo o volume que é comercializado no Brasil, né? Os granitos, basicamente 85% de todo o Brasil é granito, calcário 10% e o basalto de base na faixa de 5%, né? Mas todos eles servem para o concreto. O que a gente faz como tecnologista do concreto é que quando a gente trabalha com concreto de alto desempenho, que são resistências acima de 70, 80, 100 MPa, aí sim a importância da escolha da rocha, uma rocha mais resistente do que a outra, para poder a gente ter um desempenho melhor na formulação do concreto. Mas os concretos convencionais, 40, até 50 MPa, isso não faz diferença, tá? O que mais faz diferença é a qualidade da britagem, né? Então, se a gente tem uma rocha que a britagem não é tão eficiente, ela não é tão arredondada, ela brita, a pedra fica lamelar, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade. Dá para fazer o concreto normal, dá para fazer, mas a gente tem mais dificuldade na reologia do concreto, né? Então, o que a gente precisa escolher é uma pedra bem britada, o mais arredondada possível, tá? Que tenha menos porosidade, também a porosidade da rocha faz influência, que a gente faz através do ensaio de absorção, então isso tem muita influência também. E os materiais contaminantes, né? Então a gente precisa ter uma rocha limpa, então muitas vezes, dependendo da pedreira, né? Eles têm um bota-fora lá e eles acabam misturando junto com a britagem da pedra, a gente tem contaminante
na rocha, né? Na pedra britada. Então, quanto mais limpa a pedra, melhor. Quanto menor o material pulverulento, melhor. Tá? Um outro paradigma que a gente precisa quebrar, que já vem quebrando há muito tempo, mas ainda existe, é que a areia grossa é a ideal para o concreto e a areia fina é para a argamassa. Isso não existe mais, tá? Hoje, basicamente, eu não faço formulação com areia grossa, somente com areia fina. Por quê? Porque antigamente não existia a técnica de dosagem que existe hoje, né? Hoje existem técnicas de empacotamento de partícula que eu preciso ter material fino no meu concreto e a gente utiliza, por exemplo, um pó de pedra que tem uma granometria bem distribuída e aí eu consigo ter um empacotamento melhor. Porque se eu utilizar só areia grossa, hoje eu não tenho fino, então eu tenho areia grossa e tenho a partícula fina do cimento e eu tenho um gap aqui muito grande entre elas, né? E eu preciso a melhor composição de um concreto é uma distribuição granular contínua, né? Então que eu tenho da partícula mais grossa, eu vou diminuindo essa partícula até chegar na mais fina, né? Então se eu utilizo só areia grossa, eu vou ter um gap e aí, resumindo, eu vou gastar mais cimento para fazer esse concreto, tá? A textura, pessoal, é super importante. Eu falei do seixo rolado, que são os agregados naturais, né? As britas naturais. E, basicamente, os britados eu tenho uma angulosidade maior. Dependendo do tipo de rocha, eu tenho mais, e dependendo do tipo de britagem, do britador que é utilizado, eu tenho mais angulosos, eu tenho subangulosos e super arredondados também, né? Então, isso tem bastante influência na formulação do concreto. A textura também tem muita influência, né? Se eu tenho uma rocha que a textura é mais lisa, ele acabando facilitando na rheologia do concreto. Em compensação, a zona de transição muitas vezes fica um pouco prejudicada também. Então, a textura a gente tem que levar em conta também que tipo de textura que tem essa brita que eu estou utilizando. O formato, como eu disse para vocês, se eu tenho um formato lamelar, né, como se fosse uma prancha de surf, então, se ele é lamelar, quando o concreto vai se movimentar, eu tenho dificuldade. Então, eu preciso rolar, eu preciso ter um material que role, como se fosse algum circular, que eu facilito a minha rheologia, né? Então, isso também eu levo em conta. Uma da característica super importante, né, caracterização importante, é a granometria dos materiais. Hoje, na formulação do concreto, isso é de fundamental importância a gente saber toda a granometria, que as dosagens são feitas por empacotamentos de partículas, então eu preciso conhecer toda a minha granulometria do material. Isso é um ensaio muito simples, né? É um ensaio de peneiramento, é normalizado esse ensaio. Então, eu faço a granometria de todos os meus materiais, do material graúdo até o miúdo, e a partir disso eu vou saber qual é a melhor dosagem de cada item que eu vou ter para eu poder saber a composição, quantos por cento eu vou colocar de areia da brita 19 milímetros, da 12,5, do pó de pedra ou da areia. Então, é de fundamental importância a granometria dos materiais, né? Um outro componente do concreto de suma importância são os aditivos, tá? Os aditivos já estão no mercado há muitos anos. Cada vez os aditivos estão mais eficientes. E os aditivos hoje, economicamente, você fazer concreto sem aditivo se torna inviável, economicamente. Tem muita gente que faz sem aditivo, acha que aditivo só vem para aumentar o custo do concreto, mas na realidade não é isso. O aditivo tem um papel fundamental. Você acaba melhorando muito a qualidade do concreto. Então, ele mexe na rheologia do concreto. Então, a gente tem situações que sem aditivo não daria para fazer o concreto. Uma ou outra, a gente tem um impacto ambiental menor utilizando o aditivo, porque, consequentemente, eu vou falar para vocês por quê, mas ele acaba reduzindo o consumo de cimento. E o terceiro é que alguns concretos sem aditivo é impossível de fazer. Então, eu estou falando de concreto de alto desempenho, né? Concreto sem MPA, então sem aditivo você não consegue fazer.
Bom, o que é um aditivo no concreto? O aditivo, existem vários tipos de aditivos. Eu tenho aditivo que eu consigo retardar a hidratação do cimento, tem aditivo que eu consigo acelerar a hidratação do cimento, tem aditivo que eu reduzo água, tem aditivo que eu mexo na reologia do concreto. Então, existe uma série de aditivos, existem vários fabricantes, e cada fabricante tem uma gama gigantesca de aditivo. Então, para cada aditivo, eu tenho uma finalidade, e é como o cimento, cada cimento tem uma finalidade, então cada aditivo tem uma finalidade no concreto, e cada aditivo, muitas vezes, ele corresponde, ele tem afinidade maior que aquele cimento, e não tem com outro cimento. Então, também é aquela questão, qual o melhor aditivo? Não existe melhor aditivo, existe aditivo adequado para aquela finalidade, para aquela aplicação e a compatibilidade com aquele cimento que eu estou utilizando. Então, esse é o papel do aditivo. Então, como que funciona o aditivo? Então, vamos falar de um aditivo, por exemplo, redutor de água na formulação. Basicamente, o aditor, quando você hidrata o cimento, existe a gente chama de floculação, né? Então a água adere na partícula do cimento e vem uma outra partícula de cimento e adere e assim vai, e você vai floculando e essas partículas vão se aglomerando. E isso é prejudicial para a reologia do concreto. O que é basicamente o aditivo? Como que o aditivo trabalha? Então ela vai aderir na superfície do cimento, por exemplo, o aditivo, e ela vai carregar essa superfície com uma carga eletrostática positiva, por exemplo. E a outra partícula do cimento também está com a carga positiva. E aí, cargas iguais, o que acontece? Eles se repelem. Nessa repulsão, ele ajuda a distribuição dessa floculação. E aí você ajuda melhor a reologia do concreto. Então, tem aditivos que eu consigo fazer essa repulsão maior e tem uns menores. O que a gente, para vocês terem ideia, quando a gente precisa ter uma fluidez no concreto, né? Eu preciso fazer o concreto escoar, eu preciso fazer o concreto rolar na minha forma. Então, normalmente, só para vocês terem ideia, para a hidratação do cimento, num metro cúbico de concreto, eu preciso, basicamente, para hidratar o cimento, 20% da água que eu coloco na minha formulação. Então, esses 20%, quando eu jogo dentro do concreto, vai entrar na mistura, o cimento pega 20% dessa água para se hidratar. O resto, 80%, só serve para eu ter trabalhabilidade, para eu ter fluidez nesse concreto. Então, essa água que está lá, depois do concreto seco, o que vai acontecer? Secou o concreto, essa água não vai evaporar totalmente e ela vai criar vazios dentro do meu concreto. E isso gera porosidade no meu concreto e acaba diminuindo a resistência. Então, o que gera a resistência no concreto, resistência à compressão, por exemplo, é a relação entre água e cimento. Não é a quantidade de cimento, tá? Muita gente fala, quanto mais cimento eu colocar, mais resistente é o meu concreto. Não é verdade. E sim, quanto menor a minha relação entre água e cimento, maior é a minha resistência. Resumindo, é menor minha porosidade e, consequentemente, eu ganho resistência. Então, se eu utilizo a água para fazer o concreto fluir, e eu coloco muita água, e eu tenho um produto que eu vou adicionar, que ele ajuda a repulsão das partículas de cimento, com isso eu melhoro a minha fluidez do concreto. O que eu faço? Eu consigo diminuir a quantidade de água que eu coloco na minha formulação. Se eu consigo diminuir a quantidade de água, a minha resistência aumenta. Se eu manter o mesmo cimento, a minha resistência vai aumentar. Ou se eu abaixar o meu cimento, eu vou ter uma economia de cimento. Então, não é que o aditivo faz ganhar resistência, não. É que quando eu coloco o aditivo, eu posso diminuir a água. Se eu manter a mesma quantidade de cimento, a minha relação com o cimento é igual, é menor, eu vou aumentar a minha resistência. Então, hoje, o aditivo tem um papel fundamental.
como eu falei, o cimento é um dos componentes mais caros do concreto. Se você coloca o aditivo, eu reduzo a água, consequentemente, eu consigo também reduzir meu cimento, então eu estou tendo uma economia. Então, eu estou tendo uma economia financeira na minha formulação e eu tenho um impacto ambiental menor, porque eu estou utilizando menos cimento na minha composição. Então, esse é o papel. Então, os aditivos, alguns aditivos, por exemplo, a gente chama de superplastificantes ou hiperplastificantes. O que eles têm? Eles têm um poder gigantesco de repulsão. Então, eu consigo utilizar 20, 25, 30% menos água na minha formulação do que um concreto sem aditivo. Os outros aditivos, eu tenho aditivos que são cristalizantes, eu tenho aditivos que inibem a hidratação do cimento. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma obra muito longe, que demora 3 horas para o concreto chegar até a obra, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um aditivo que ele inibe a hidratação do cimento para dar tempo do caminhão chegar até o local da obra, né? Então, isso é possível. Eu posso ter aditivos que eu acelero, eu preciso acelerar, eu preciso desformar rápido. Então, só um caso, falar, semana passada acabei fazendo uma formulação, tinha um cliente que precisava desformar a cada 6 horas, um paver que ele está fazendo, o concreto é um concreto autoadensável, e ele precisava reutilizar a forma no mesmo dia, e para fazer 2 concretagens no dia. Então a gente eu acabei elaborando uma formulação que, colocando um acelerador, ele a cada 6 horas ele sacava, fazia nova concretagem e utilizava. O que ele estava utilizando, fazia uma concretagem por dia. Então ele dobrou a produção dele só mexendo na formulação do concreto. Então é isso que faz os aditivos, né? Então o aditivo é um componente indispensável para o concreto hoje em dia, tá? Vou falar um pouquinho também agora, já estamos quase no final, um pouquinho sobre a importância da norma NBR 6118, né? Que fala a questão do concreto, da classificação do concreto, né? Basicamente, a gente tem 4 classes de agressividade ambiental, a gente chama de 1, 2, 3 e 4, tá? A 1 é uma agressividade fraca, que é classificado o tipo de ambiente no projeto como meio rural, né? Então, o risco de deterioração da estrutura é insignificante. Nós temos a classe de agressividade ambiental 2, a gente chama também de moderada essa classe. Então, são zonas urbanas, né? Então, o risco é pequeno. Nós temos a classe de agressividade ambiental 3, que é forte, a gente pode considerar forte, que são indústrias, são concretos que são colocados dentro de indústria, de zona marinha, né? Então é grande. E temos a classe de agressividade ambiental 4, que é muito forte, que são indústrias também, químicas, onde nós temos respingos de maré, então o risco de deterioração da estrutura é muito alta, né? E o que significa isso para o concreto, essa classe de agressividade ambiental? Na realidade, no concreto, a gente fala de porosidade. O que significa isso? Quanto maior a porosidade do concreto, menor é a resistência à agressão. Então, quanto menor a porosidade do concreto, mais resistente ao meio agressivo é esse concreto. Então, a norma determina alguns parâmetros, né? Então, hoje, para nós, a norma determina que a relação água-cimento é um dos parâmetros de durabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de concreto, que eu tenho uma zona de respingo de maré, por exemplo, a minha relação água-cimento é uma classe de agressividade 4, que é muito forte, a minha relação água-cimento tem que ser abaixo de 0,45. Tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando que eu vou ter uma relação de cimento 0,45, isso quer dizer que eu vou cair numa porosidade baixa do concreto, que vai ser mais difícil do concreto. Os agentes contaminantes, deteriorantes, vai ser mais difícil penetrar no meu concreto, atingir a minha armadura ou até mesmo atacar o meu concreto, né? A minha matriz
cimentícia que está ali, né? Então, quanto menor a relação água-cimento, menos poroso é esse concreto. Isso é de suma importância. Então, isso não tem nada a ver com a resistência, tá? Então, a gente está falando de durabilidade do concreto, a gente tem que pensar em relação ao cimento e porosidade. Quando a gente fala de resistência, tem que atender a resistência mecânica lá da minha estrutura, né? Que são as cargas, né? Tem que atender as cargas que vão se implicar nessa estrutura. Então, isso é resistência do concreto. Resistência à compressão axial, resistência à tração na flexão, meu módulo de elasticidade. A outra é a relação com o cimento, que tem relação com a minha durabilidade da estrutura. Tá? Então, isso é de suma importância para nós engenheiros e exigir isso, né? Então, quando eu vou fazer uma estrutura, eu tenho que saber quantos anos vão durar essa estrutura e me preocupar com a classe de agressividade e com a relação água-cimento do meu concreto. Hoje a gente consegue fazer concretos de 30, 35 MPa com relação água-cimento altíssima, 0,70, que é uma esponja, então ele atinge a resistência mecânica, só a questão de durabilidade ele não vai atender as normas, tá? Então, um detalhe muito importante é ficar atento nisso, ok? Bom, as outras adições que a gente pode ter também são as fibras, né? Então, hoje as fibras também, existem fibras metálicas, fibras sintéticas, existem as macrofibras, microfibras, é de suma importância no concreto. Então, antigamente se tinha muito preconceito também na utilização de fibra, e hoje a gente vê que a fibra ele muda o comportamento do concreto, a gente tem muito ganho com a fibra, então é um material que está aí no mercado, a gente precisa utilizar, economicamente é muito viável, tecnicamente também, questão de durabilidade também, muita gente local que tem problema de corrosão, a gente tem problema de contaminantes, de agentes agressores no concreto, que pode atacar a armadura, a gente pode substituir por fibras, né? Então, a fibra é um elemento que veio aí e cada vez vai crescer mais na composição do concreto. Os outros materiais que a gente pode adicionar também são as adições minerais, né? São metacaulim, argila calcinada, cinza volante, silicativa. Então, existem outros componentes, né? Também a gente pode fazer os outros componentes também especiais, são materiais leves, né? Como argila expandida ou até mesmo EPS, né? Eu acabei fazendo um trabalho muito bacana, foi no ano passado, em 2019, acabei fazendo um concreto leve para o Autódromo de Interlagos, nos boxes antes da Fórmula 1 lá. Foi um concreto que eles tinham que quebrar todos os boxes, a laje dos boxes, porque a estrutura não ia aguentar, e o calculista falou, olha, só dá para fazer um recap aqui, meu concreto tem que pesar 1.800 quilos por metro cúbico. E eu preciso ter um módulo da cidade de 30 gigapascal. E acabei desenvolvendo uma formulação com EPS. Esse concreto atingiu na faixa de 1.750 quilos, em média, por metro quadrado. O módulo da cidade foi de 35 gigapascal e a resistência próxima de 40 MPa, tirando a brita e colocando o EPS, que é o isopor, né? Então, foi um trabalho fantástico. Então, é possível a gente fazer muita coisa. Aqui, só para mostrar para vocês, a fibra, né? Aqui eu tenho uma amostrinha de concreto. Então, esse é um concreto que atingiu 70 MPa e são fibras sintéticas, né? Material sintético, e que foi componente do concreto. Algumas concretos especiais que eu queria mostrar para vocês, como eu falei que a utilização de concretos de alta resistência, né? Então, estou falando de concretos de 120 MPa, o que eu vou mostrar para vocês aqui tem 120 MPa de resistência. Aqui tem uma amostra do concreto, né? Esse é um concreto para piso, é um concreto especial, ele tem um centímetro de espessura, né? Esse concreto atingiu 120 MPa e é como se fosse uma rocha novamente, né? Então ele tem quase a resistência de uma rocha. E para fazer esse concreto foi adicionado adições, foi adicionado silicativa, superplastificante, então a composição granométrica foi muito bem trabalhada. Aqui dá para ver o detalhe, né, da rocha, foi um granito foi utilizado, né? Então esses são concretos especiais.
Na realidade, a gente tem a argamassa, a pasta que envolve a brita, é mais resistente que a brita. Então, a gente consegue fazer uma pasta mais resistente que a brita. Só que, para isso, a gente tem que utilizar concreto, componentes, né? Mais que pedra e areia, tem que colocar outras adições do concreto. Também se pode fazer concreto colorido, né? Que eu tenho uma amostra também de concreto colorido, né? Então, o concreto foi colocado um pigmento vermelho, né? E depois foi feita a lapidação, né? Um polimento que é decorativo, né? É um piso também de concreto e então é feito o polimento e também foi colocado na pasta um pigmento para dar a cor. Pode fazer branco, pode fazer colorido, a cor que quiser, né? Então aqui também é um concreto extremamente fino, né? E também foi colocado fibra nesse concreto aqui na parte de trás. Acho que dá para ver as fibras, né? Então aqui não dá para colocar armadura num material tão fino desse, né? Mas foi adicionado fibra aqui para a gente mudar o comportamento, né? De tenacidade do concreto. Então é isso, pessoal. O primeiro módulo era basicamente isso que eu tinha que falar para vocês. O mundo do concreto é fantástico. No próximo vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais no assunto, né, do concreto, da composição, da dosagem do concreto. E espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer aí estar com vocês aí e a gente vai se ver mais para frente. Muito obrigado.